hoje estamos aqui, eu estou com o Dr. Hugo para falar sobre o cenário de 2025, pagamentos de precatório e também relacionados aos precatórios estaduais e municipais, e também entraremos no assunto da má gestão pública, não é mesmo, Dr. Hugo? Em relação ao cenário de precatórios, o cenário de precatórios vem melhorando um pouco, porque alguns estados têm conseguido pagar um pouco melhor. Não quer dizer que a pessoa vai receber muito rápido, mas ela não vai esperar tanto como ela esperaria, porque muitos estados aguardam 10 anos, 15 anos. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é o melhor pagador. Em dezembro, o estado do Rio pagou o orçamento de 2020. Então, assim, é um atraso de 4 anos. É um atraso longo, mas baseado no que a gente conhece de precatórios, é um atraso curto. E o São Paulo também está numa situação de fazer acordos, né? Desde 2020 fazendo acordos e conseguindo. As pessoas têm recebido algum deságio, mas recebem mais rápido os valores. O Distrito Federal também tem um acordo, né, que oferecendo 60%. Então, o deságio de 40% é um deságio forte, mas as pessoas conseguem receber mais rápido. Então, assim, os fundos eles estão muito esperançosos no sentido de ter melhor liquidez no investimento, porque a compra de um título é um investimento, de fato. Agora, o grande problema são os municípios. Os municípios realmente têm uma situação bem delicada financeiramente. Muitas vezes você vê um precatório municipal com valor muito expressivo e o fundo não compra. Sei lá, 800 mil no município. E o fundo não compra. E chega um precatório, por exemplo, de um estadual de São Paulo, 100 mil, e o fundo vai lá e compra. Justamente pela liquidez do título. Então, existe uma esperança de melhora em alguns estados, outros nem tanto. Mas Rio, São Paulo, Distrito Federal, tem também o Rio Grande do Sul, porque teve uma ajuda do governo com as enchentes do ano passado, que ajudou um pouco. Não sabe se isso vai continuar, mas existe assim alguns indícios, né, que a coisa vai melhorar um pouco. Não é que vai resolver, mas vai melhorar um pouco. E com isso os fundos vão voltar a comprar e investir, porque muitas vezes a gente pega aqui na empresa, na Equality, clientes que não conseguem vender precatório, a gente entra em contato com fundos e, esse estado eu não compro, esse aqui eu não compro, esse aqui eu não compro, e, às vezes o cara tem um valor interessante, tá 500 mil, meio milhão de precatório. E os fundos falam, não quero. E com essas certas organizações estaduais, de estar um pouco melhor, esses fundos voltarem a investir, voltarem a acreditar nessa liquidez. E sobre a gestão pública, como a gente sempre fala aqui, é muito complicado, né? O Estado ele tem um respaldo para pagar quando tiver que pagar. É lógico que o Estado não pode deixar de pagar, existe toda uma fila de pagamento, prioridade, mas o artigo 100 da Constituição não dá um prazo mínimo, assim, o precatório tem que ser pago em 10 anos, em 5 anos. Não fala isso. O precatório entra na fila de orçamento, a Câmara de Deputados aprova o orçamento do precatório estadual e vai ser pago aquilo que a Câmara aprovar. De fato. Assim, no olhar panorâmico de todo o cenário, então quer dizer que a situação está melhorando, no entanto, está melhorando um pouco para os fundos, na verdade, né? Sim. Porque, assim, para os beneficiários, para a pessoa física que precisa da liquidez imediata para aquele título, acredito que a cessão ela seja vantajosa, ainda mais nesse cenário, porque isso necessariamente vai valorizar mais o título. Já para o fundo de investimento, já que ele pode aguardar o pagamento, esses 4 anos, vantagem para ele, mas também é vantagem para o beneficiário, porque o título dele está valendo mais com essa perspectiva de melhora no mercado. E, assim, todo esse aparato público, a gente sabe que tem a má gestão, de fato, e, assim, como o doutor Hugo disse, não há prazo mínimo, porque o que incide depois que eles passam no prazo para pagamento? É apenas a Selic e a correção monetária. Não há grandes alterações assim, mas também não há grandes impactos na conta do governo, porque ele já tem uma previsão ali da Selic
que o que ele não pode é superar o regime fiscal que foi previsto pela Câmara, né? Porque aí entra crimes de responsabilidade fiscal, né? A Fazenda, as pessoas responsáveis pelos pagamentos respondem pelo crime de responsabilidade fiscal, se não fizer os pagamentos. Mas a gente tem que entender o seguinte: por que o Estado não paga em dia? Porque se ele paga, ele quebra. A dívida de precatórios está na casa de R$500 bilhão. Se o Estado hoje, ele recolhe de imposto 3 trilhões e 800. Bem, então assim, se ele pagasse tudo em precatório, seria boa parte do orçamento, mais do que 10% do orçamento, só de precatório. O Estado não tem como dispor de mais de 10% para pagar precatórios. Isso eu falo em todos os âmbitos, dos estados, da União. Então, assim, a gestão, ela não consegue pagar em dia. Também não há interesse em pagar em dia, porque existem todos os aparatos para poder adiar. As regras já foram mais frouxas, foi apertado um pouco o cerco, né, ao longo do tempo, muito pelo CNJ, pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim, longe do ideal. Longe do ideal. E com isso o Estado vai levando enquanto puder. Mas assim, a parte dos precatórios depende do tempo de cada estado quanto paga. Por exemplo, como eu falei, o Rio de Janeiro pagou 2020, mas São Paulo está pagando 2009 e 2010. Tem o caso dos acordos depois de 2020 que eles fizeram, mas varia de estado para estado. A cessão de crédito ela é muito proveitosa porque depende do caso da pessoa. Por exemplo, muitas pessoas querem fazer um investimento, muitas pessoas querem pagar algumas dívidas, querem regularizar a vida, e ela não quer esperar esse tempo. Então, esse mercado de precatórios, ficando melhor, ela consegue receber mais pelo título dela. Porque, como eu disse, muitos casos aqui, a gente pega um precatório de 300 mil e a proposta é 50 mil. Pô, 250 mil de deságio, cara, é muito absurdo. E quando o Estado consegue equilibrar um pouco melhor as contas, a gente sabe que está vendo muitas notícias ruins de aumento de imposto, né? Isso preocupa, isso também inflige diretamente no mercado de precatórios, mas se o mercado de precatórios fica melhor no sentido de os fundos de investimento entenderem que vale a pena investir nesse mercado, que o Estado está conseguindo dar uma liquidez maior, o título dele obrigatoriamente valoriza. É uma ideia de oferta e demanda. Muito simples. E sobre gestão pública ineficiente, onde eu falei agora há pouco e falamos várias vezes, quem decide sobre as contas públicas é quem o povo escolhe. Eu falei isso uma vez com a doutora Thaisa, sobre pagar precatório não dá voto. Nenhum presidente chega e fala, vou pagar precatório e ganha voto. Assim, vou votar nesse cara porque vai pagar precatório. Nenhum governador chega e fala, vou pagar precatório estadual e ganha voto. Não dá voto. O que dá voto é fazer rua, hospital, escola. Isso dá voto. É botar comida na mesa das pessoas. Isso dá voto. Então, o precatório, ele passa por uma situação, primeiro, que não tem popularidade, não é uma coisa muito conhecida, muita gente desconhece, até quem é beneficiário desconhece sobre o que é precatório. Muitos advogados que viram parceiros nossos aqui, que atuam na casa, não sabem trabalhar com precatório, e a gente tem que fazer esse serviço, né, em parceria com o advogado. Então, nesse sentido, passa por essa situação de que depende do legislador, depende de quem legisla, de quem paga. E quem paga escolhe como paga. O Estado está escolhendo como ele paga. Ele criou uma regra para ele mesmo. Se você tem uma dívida, você tem que pagar essa dívida. Por exemplo, se você é processado, perde um processo, citação no prazo de 3 dias para pagar. O Estado não. O Estado não passa por isso. Então, ele escolhe como ele paga. Ele legisla por ele mesmo. Isso acaba acontecendo. Essas filas, essas demoras. Como eu disse, é lógico que o CNJ e o Supremo melhorou bastante em relação a isso. Já foi pior. Mas ainda assim, muito, muito longe do ideal. Perfeitamente. Falando em CNJ, foi até bom levantar essa pauta, até porque foi proposto pelo ministro Barroso, através do CNJ, que ele é presidente do CNJ, que fosse criado um sistema único de precatórios, justamente para ter uma gerência maior sobre todos os precatórios, porque necessariamente todos os precatórios que fossem gerados
necessariamente a vincular o ente devedor naquele sistema e o Supremo e o CNJ conseguiria ver quais estados estão pagando melhor, quais municípios estão pagando melhor e quem está muito mal ali. Muito atrasado. Muito atrasado, justamente. Eu acho uma excelente ideia. Eu acho uma excelente ideia que o ministro Barroso teve, junto com o CNJ, nesse sentido de criar esse sistema único de precatórios, catalogar os precatórios, né, para ficar muito mais fácil de visualização. Muitas pessoas não sabem nem como pesquisar sua fila de pagamento. A gente até fez um vídeo aqui falando sobre, né, que nisso a gente não tem como criticar a parte do judiciário, né, porque os tribunais, eles colocam no site deles. Você vai no tribunal, sei lá, no TJRJ, TRF1, TRF2, qualquer tribunal. Você coloca lá na pesquisa, vai estar escrito RPV precatório, você coloca o seu CPF e você vê a sua fila. É público. Mas também, para chegar ao público que tem que fazer essa pesquisa, que é a questão. Então, sobre o precatório, o problema não é nem tanto o judiciário assim. Existe o problema no judiciário da demora do processo até gerar o precatório. Mas em relação ao pagamento, não compete ao judiciário. Compete ao executivo. E também um pouco do legislativo de fazer um cerco maior nas leis e o executivo executar. O judiciário, eu falei, ele tem parte no meio, mas não no fim. Ele tem, por exemplo, a demora dele, quanto tempo o processo demora para finalizar. Porque muitas vezes a gente pega aqui o seguinte, processo que demoram 20 anos, 25 anos, 20, 15, 30, 40, e o cara espera 10, 15 para receber. Aí o cara fala assim, às vezes o cara espera 5 anos para receber. Ele fala, pô, 5 anos não tá ruim. Não. Ele não esperou 5, ele esperou 45, ele esperou 40 de processo, mais 5 para receber. Exato. Ele não esperou 5 anos, ele esperou 25, 20 para o processo, 5 para receber. Esse, para mim, é o problema no judiciário. Nesse demora. E eu falo sobre o Estado ter muito benefício, como ele escolhe, como ele paga, como ele já tem um benefício no processo, de dele arrastar o processo o máximo que ele consegue. O prazo dele é em dobro. Os recursos, ele não paga pelos recursos. Então recurso do recurso, embargo do embargo, e vai arrastando. E acaba muitas vezes não valendo a pena. Porque se o Estado, tanto que agora está fazendo acordo, essa situação de acordo é uma coisa nova. Porque o Estado começou a ver que não vale a pena. Porque começa a arrastar o processo, em vez de ele pagar 50, ele paga 400. Por quê? Porque o imposto é alto. Então, nesse sentido, né, voltando para a pergunta original, né, sobre o sistema único de precatórios, cara, eu acho uma excelente ideia. Tem que ver como vai ficar na prática. Exatamente. A teoria é promissora. E, assim, o mercado de precatórios apesar das suas nuances, o próprio Estado está querendo comprar o próprio crédito que tem a receber. Você, beneficiário, em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro, a própria Procuradoria ofereceu 60% do valor do crédito aos beneficiários. No entanto, mais uma nuance aí, que seria a demora. Eles oferecem para comprar com 40% de deságio, no entanto, eles só querem pagar no final daquele ano. Por exemplo, você tem um precatório, a estimativa para recebimento é de 5 anos. Eles fazem um acordo com você para compra do seu precatório, no entanto, você faz um acordo no começo do ano somente para receber no final. E ainda assim, volta a questão, eles oferecem 40% de deságio e ainda assim a liquidez não é imediata. Sim. Essa coisa é acontecido muito em São Paulo e Distrito Federal, né? A liquidez não é imediata, mas se tratando, por exemplo, de São Paulo, que tá pagando 2009/2010 ali, e Distrito Federal, vale a pena o acordo. Vou receber mais rápido, assim, mas... Sobretudo se for município, se tratar de município. Porque município é o pior. Realmente, os municípios são os piores pagadores. Os piores pagadores do município. Porque o município é o que acaba o que menos tem recursos para pagar. E o município é muito processado. Porque se a gente olhar na Constituição, é tipo assim, União, município, o que sobrou é do Estado. Uhum. O que é engraçado, porque o Estado deveria ser o segundo com maior responsabilidade. Só que não. O Estado, é o que sobrar para ele, os poderes dele. Então, o município, às vezes, é muito sobrecarregado. E aí, ele não consegue dar liquidez porque ele também não arrecada tanto. Ele não fica tanto para ele, fica mais pro Estado do que para ele. E aí acontece isso.
desse congestionamento e não consegue dar liquidez. Longe disso. Justamente. Esse é um ponto complicado. No entanto, o que nós indicamos é que o cenário tem ficado bom para você, beneficiário, tá? Você, beneficiário, que já pensou em vender seu precatório, agora é a hora e o momento, tá? Porque esse mercado tem sido promissor para você, beneficiário, tá? Os títulos, eles estão com valor um pouco melhor do que anteriormente, então é importante a gente pontuar isso. Por quê? Porque o beneficiário, a gente atua na intermediação para facilitar essa ótima cotação. Acaba sendo privilegiado por isso, né? Porque, como eu disse, se o mercado melhora, ele recebe mais. E para ele é muito melhor ele receber um deságio tipo de 30%, de 40% do que 60%, 70%. De fato. Então, pessoal, se você conhece alguém que precisa saber dessa notícia, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse.